E aí, meus amigos, vocês estão bem? Espero que vocês estejam muito bem. Eu tô bem, tô sentindo que você tá meio down. Por isso que eu trouxe um conteúdo diferente pra você. Hoje temos os vandalismos mais divertidos do canal Fala Sério. Você pediu, eu tô trazendo. Fala sério, rapaziada. Então se inscreve, deixa seu like, vamos hypar esse vídeo, se possível. Primeira vez que eu vou reagir, espero que eu curta e espero que você curta pra eu poder trazer mais, né? Porque é legal jogar? É legal jogar, mas também a gente pode dar risada e ver coisas diferentes, não é mesmo? Hoje eu tô aqui pra mostrar que o vandalismo nem sempre é tão deplorável. Na verdade, existem muitos brincalhões por aí, mostrando que um pouquinho de vandalismo aqui e ali pode ser bem divertido. Não. Aí você tá incentivando as pessoas a poder depredar órgãos públicos, a própria casa, as coisas dos outros. Não é legal. Começou errado, eu acho. Esquilo da Era do Gelo, ladrões de relógios traiçoeiros. Preparem suas latas de spray e canetas hidrográficas enquanto mergulhamos nas obras de vandalismo. Olha o Sideshow. Isso aqui ficou estilo demais, hein? Vandalismo mais engraçadas que você não vai acreditar. Ficou bom. Canal, fala sério que você não tá inscrito, né? Tem que se inscrever aqui. Todo mundo sabe que o trânsito pode ser um saco, né? Sim, agora, horroroso. Assustador, bem, era exatamente isso. Pelo amor de Deus, o que é esse CG aqui horroroso desse bicho aqui, mano? Isso que os motoristas que dirigiam pela Carolina do Norte estavam pensando depois que esse monstro em forma de barril de trânsito apareceu na beira da estrada. Mas aí o cara faz um bagulho desse e os cops não falam nada? O que é os cops, né? Os polícia? Aqui, certeza que a CT aprendeu o cara. CET aprendeu o cara. Então, quem foi o mestre por trás dessa criatura listrada? No verão de 2009, o estudante universitário Joseph Carnevale estava voltando para casa do campus quando notou um monte de barris de trânsito laranjas perto de uma construção. Como aspirante a artista urbano, Joseph teve um... Aspirante a artista humano. O que será isso, minha gente? Eu não tenho nada para fazer... Tô cheio das minhas tintas aqui. Vou pintar alguma coisa. Porque eu sou um aspirante a artista urbano. Pelo amor de Deus, mas que definição horrorosa, né? Um momento eureka instantaneamente. Ele roubou vários barris e os levou rapidamente ao seu apartamento, com o intuito de cortá-los e pintá-los. Depois de terminar sua empreitada artística, Joseph voltou à rua e montou esse monstro de barris de trânsito na calçada. Você tá falando que na cara larga que o cara roubou e saiu do Manais? Tudo bem que ficou muito louco, né? Que muito louco. Inclinando-se em direção à rua, com o braço laranja e branco levantado. Mas o cara roubou, mano! Parece que a criatura tá pedindo carona. Ou isso, ou esse titã do trânsito tá alertando os motoristas pra reduzirem a velocidade. Só espero que ele nunca ganhe vida. Imagina essa criatura de 3 metros correndo atrás do seu carro. Mas nem todo mundo viu o lado engraçado da criação de Joseph. A polícia local desmontou a estrutura e o prendeu, acusando-o de roubo e destruição de propriedade. Tô falando, ou falar sério, não incentiva a galera a fazer isso não. Tem que ter autorização do dono, do órgão público pra poder fazer as coisas. Mas tudo bem, né? Bruno, lê o título do vídeo, Bruno. Os vandalismos. É sobre isso que a gente vai falar. Missão, o artista de rua foi condenado a 50 horas de serviço comunitário. Aqui é suave, lá é suave, se meteu né? numa enrascada. Felizmente, isso não impediu as criações astutas de Joseph. Não são apenas monstros que ele cria a partir de barris de trânsito. Ele também tentou criar dinossauros, crocodilos e seja lá o que for esse bicho. Esse maluco é tipo Banksy. Tá ligado quem que é o Banksy, né? Provavelmente, acho que é Banksy. É um baita de um artista, nossa, animal, que faz uns bagulho pela Europa. Acho que até pelos Estados Unidos. Maluco é bom, hein? Maluco é bom. Bem, o vandalismo de Joseph certamente é bem engraçado. Do outro lado do Atlântico, em Londres, o artista de rua Slinkachu foi o cérebro por trás dessa instalação. Desculpa, velho. Com certeza esse cara... Eu não acredito que eu fiz isso. Com certeza esse cara passou por isso na infância. Como que seu nome? Slinkachu. Ai, que legal. Cachu! Saúde. Desculpa pela piada ridícula. Instalação engenhosa. E você deve estar se perguntando qual é o problema. Afinal, é só um poste caído. Mas um olhar mais atento mostra o menor super-herói da Marvel, o Homem-Formiga, lutando contra o seu arqui-inimigo Jaqueta Amarela. Louco isso aqui, cara. O cara é genial, mano.
em uma batalha de destruição urbana. Você consegue imaginar quanta confusão eles podem ter causado em Londres, lutando nas engrenagens do Big Ben, duelando nas alturas em uma cápsula da London Eye, ou até brigando no metrô enquanto atravessam Londres. Os bonecos feitos sob medida por Slinkachu faziam parte de uma colaboração entre o artista e a Marvel para promover o filme de 2015 Homem-Formiga. A menor... O maluco já é grandão, não é um artista qualquer, gente. O maluco já tava na collab ganhando dinheiro com a Marvel. Não é um vândalo qualquer. Não é desse vídeo que esse cara tem que estar. Os Slinkachu. Promoção de filme que eu já vi. Mas cenas com super-heróis não são o único ponto forte de Slinkachu. Sejam skatistas aproveitando ao máximo o formato. Ah, que é isso, mano? Esse maluco tem que ser milionário. Milionário. De uma tangerina. Casais de idosos descobrindo a beleza de pontas de cigarro. Ou esse banco ossudo. A arte não, isso aí já é nojento. É nojento. Banco ossudo. Deve vir um monte de pombo nojento bicar isso aqui. Formiga, tudo bem que ficou um momentinho só pra ele tirar uma foto. O Slinkachu mostra que às vezes as melhores coisas podem vir em embalagens pequenas. De volta aos Estados Unidos, o artista de rua nova-iorquino Tom Bob está em uma missão para transformar o mundano em maravilhoso. Enquanto você e eu podemos olhar para isso aqui e ver uma simples proteção de parede, Tom enxerga uma tela em branco para os seus personagens criativos e... essas IA aí tá deixando o vídeo mais interessante, mas também meio bizarro, né? E cômicos, como esse infeliz guarda britânico. Bem que a sua mãe falou pra olhar pros dois lados antes de atravessar. E falando... Mas que piadinha ruim, hein? Fala sério. Meu Deus, tá pior que as minhas aqui. Essas proteções, essas aqui parecem pesadas demais pra esse magrelo levar... Nossa, que... Desculpa. Desculpa por esse comentário que eu fiz. Esse ficou top. Ui, top. Acho que eu vou lá pra balada. Nossa, que... Desculpa, você não merece escutar eu falando isso. Esse ficou top. Não faz parte do meu ser. Acho que é porque eu tô reagindo ao Fala Sério, sei lá. Desculpa. Eu vou me redimir no próximo. Tom também Nossa, não existe. Essa Princesa Leia, que horroroso esse cocão aí, meu. E tem representar estrelas. Seja esse hidrante da Princesa Leia ou essa lata de lixo do gladiador. É disso que eu tô falando, meus amigos. Aquela lata de lixo tá style demais. É artista de outro nível. Não que nenhum dos outros artistas que vai aparecer aqui são de outro nível. Mas esse cara aí já tá... Se você vê uma porta de porão, Tom imagina a hora da refeição de um rato. Muito falando bom. Em animais, esse cara também faz um trabalho excêntrico de transformar ralos tediosos nesse par de tartarugas. Ah, gente, isso aqui já não é vandalismo não, mano. Não, acho que o termo vandalismo está sendo mal empregado aí nesse título. E claro, não poderia deixar de mencionar esses aquecedores de espiga de milho. Qual é a sua favorita entre essas criações de rua de Tom? Me conta aí nos comentários. Porém, a lata de lixo do gladiador. Tom Bob não é o único artista de rua que deixa suas marcas na cidade. Tem uns artistas de rua que sabe o que eles fazem? Eles cagam na parede, ele caga e fica raspando a bunda na parede, assim, ó. E deixa aquele rastro. Ai, caramba. Rastrão. Tem uns caras que fazem a maldade disso. Oak é um artista de rua anônimo, vindo de Saint-Étienne, no centro da França. E podemos dizer que ele se diverte bastante com as suas criações. De fontes contaminadas por gripes a pianos de varanda, a arte de Oak vai fazer sorrir qualquer pessoa que tenha a sorte de passar por uma das suas obras. Ah, mano, o que é essa mulher? Muito ruim. Uma tela que Oak ama mais do que qualquer outra. É um poste de amarração quebrado. E realmente fica bem engraçado. Você já jogou Onde Está o Wally? É bem divertido, né? Mas... Não é, porque eu nunca acho o Wally. Nunca acho o Wally. Teve uma vez aqui em São Paulo, e no shopping, nem se lembro que shopping que é, tinha um monte Onde Está o Wally, um monte assim. E o idiota ficava aqui procurando antes horas. Minha família queria ir almoçar e eu aqui assim, ó. Caramba, mano. Caramba. Onde tá essa toquinha? E não achava. Aí vi uma criança de 4 anos e falava: ô tio, tá aqui, ó.
Me sentia humilhado. Mas e se eu te dissesse que você também pode participar desse jogo na vida real? Isso porque o Coke espalhou várias artes de rua engenhosas do Wally pela França. Parece que ele escondeu bem demais. Sem chance, Wally, eu não vou descer no esgoto tá só pra te encontrar. E esse Wally aqui? Parece que as coisas não foram muito bem pra ele. Por que será que ele foi pra cadeia? Considerando que ele é um mestre do disfarce, talvez o Wally tenha sido preso por roubo de identidade? Ou será que por sempre aparecer nos lugares mais inesperados, ele foi preso por invasão de propriedade? Ele é Stalker, o Wally é Stalker. Mas o Wally não é o único personagem famoso com quem o Coke se diverte. Onde você vê um corrimão, ele vê o Gonzo. Se você vê uma rachadura na parede, ele vê uma teia do Homem-Aranha. Nem mesmo essa lixeira de reciclagem tá salvo da criatividade. É o fantasma do Mario. Desse artista de rua super talentoso. Mas ele não é capaz apenas de mini obras-primas. Esse cara já vandalizou prédios inteiros. Acho que eu mal ia conseguir estacionar com esses olhões me julgando. Agora, minha favorita dentre todas as obras dele é essa aqui. Essa escola tava sem o relógio no portão de entrada. Então ele apontou um culpado. Esse cara. Acho que dá pra dizer que ele tá correndo contra o relógio. Aqui o cara ele fez sem consentimento da escola. Tá, beleza, entendi. Mas ficou muito louco, vai. A escola não tem que tentar prender o cara por causa disso, né? Lógico. Pera aí, eu já vi esse cara antes. Primeiro espionando os carros lá naquele prédio. E agora roubando esse relógio. O que mais que esse bandido azul vai fazer? Sequestrar os pombos da cidade? Construir um forte com os bancos que ele encontrar na rua? Quem sabe? Uma coisa é certa. A arte de rua de Coke com certeza coloca um sorriso no rosto das pessoas. Eu não sei o que tem na água dos franceses, porque apenas 40... Tem cocô, aquele rio... O rio deles lá que os caras queriam nadar nas Olimpíadas, que ninguém pôde nadar porque tava cheio de coliformes fecais. 38 quilômetros da cidade natal de Coke, lá em Lyon, você vai encontrar a arte urbana de Caldesan, que tem a característica de pintar aves, desde esses pombos pintados que confundem seus companheiros de espécie, até filhotes. Esses bichos aí que você não pode comer um caramba de um milho na praia, que eles ficam te rodeando, querendo bicar, aqui ó, bicar teu pé, fica aqui assim ó. E de ficar voando, bicho fedido, nojento, isso aí é um rato que voa. Faminto saindo dessa planta e essa coruja de olhos arregalados. Quem sabe o que essa criatura viu? Mas a minha favorita de todas as formações emplumadas de Caldesan é esse desenho do Tio Patinhas mergulhando em uma pilha de folhas. Agora, por mais legal que pareça, o Tio Patinhas vai ter uma queda e tanto se alguém usar um daqueles sopradores de folhas. Vai ter um traumatismo craniano, vai quebrar o bico, vai quebrar o óculos, mas ele é milionário, ele pode fazer um transplante. Patinhas não é o único personagem de desenho animado famoso a ter sua imagem retratada nas ruas. Quem veio primeiro, o banco elevado ou o Yoda pichado? Jamais saberemos. Que da hora, mano! Que da hora! Mas se é aqui no Brasil, isso aqui não ia durar 5 minutos. Cara, primeiro que alguém ia tirar daí. Segundo que alguém ia roubar madeira pra levantar alguma coisa. E terceiro, infelizmente, ia ter alguém ia dormir aí. Melhorar a parede, esse vandalismo consegue. Tem algum fã de Simpsons aí? Eu vou direto ao ponto. A Marge não tá com a sua melhor aparência aqui. Continuando. Não, vou contextualizar você. Não é porque eu odeio Simpsons. É porque tem uma fase na minha vida que meu queridíssimo irmão mais velho entrou num looping vicioso de ver Simpsons. Ele chegava às 5h30 do trabalho, 5h45 ele via Simpsons e não deixava ninguém trocar de canal. Aí ele dormia, eu ia trocar de canal e caramba, tô assistindo. Isso durante 3 anos e meio. E não tinha TV no meu quarto, não tinha dinheiro pra comprar uma TV no meu quarto. Não tinha. Ou era isso ou era bater nele. E eu não queria bater nele. Não há muitas coisas piores. E não é legal bater, irmãos. Do que fazer as suas necessidades no banheiro e depois descobrir que o papel higiênico acabou. Ah, mas aí, ó. Aí fala sério. Banheiro e depois descobrir. Você não tá ligado do que a gente já fez. Esse marronzinho aí, fi. Rala a bunda. Rala a bunda. Mas limpa. Isso aí na hora que você abre e vai saindo os filetinhos. Duvido quem nunca limpou o fiofoco, esse negócio aí do coisa. Nunca limpei com meia. Mas com isso aqui... aqui ó, nós estamos em maio. 20 de maio de 2025. Esse ano já usei umas 3 vezes já. É normal.
que o papel higiênico acabou. E se isso não fosse ruim o suficiente, um vândalo decidiu que seria uma boa ideia colar esse adesivo do Nelson dentro desse dispensador de papel higiênico vazio. A maioria das pessoas que passa por essas flores não pensa muito além das suas belas cores ou aroma agradável. Mas alguém muito criativo por aí teve essa ideia engenhosa. Parece que o Sideshow Bob tá tendo uma crise de meia-idade com esses caras. Mas ele não é o único personagem vegetal a enfeitar aquelas senhorinhas que ficam pintando o cabelo de roxo, tá ligado? Ruas. Olha só essa lata cheia de árvore. Parece que a dieta do Popeye realmente mudou. E falando em comer, essa lata de lixo do Cookie Monster tá se divertindo muito devorando a sua comida favorita. E que é Só Cookie acho Monster, que o nosso mano? amigo aí tá com mau hálito. Agora, um personagem famoso que não tá se divertindo muito é o Coyote. Parece que ele tem má sorte até no mundo real. Nossa, que muito agora, louco, em tempo, mano. o que aconteceu com essa lambreta? Nossa, por que do nada aparece uma menina? Eu tô só apavorando, gente, mas eu entendo por que ele usa isso aí. É pra ilustrar as coisas, né? Se você ainda acha que vandalismo é sempre obra de encrenqueiros, deixa eu te apresentar o trabalho de David Zen. Mas por que ele estereotipou um vândalo como um cara com taco de beisebol e uma bandana na cara? Esse artista de rua da cidade de Michigan, nos Estados Unidos, usa giz para criar suas adoráveis obras de arte urbanas. Que louco, seu personagem mais famoso é o mano. Sluggle, uma criatura verde feita uma lesma que faz todo Sluggle? tipo de travessura, desde atravessar linhas amarelas duplas até Nossa, varrer que folhas da para debaixo de hora, carpetes de velho. concreto. Além do Sluggle, Zin também é especialista em criar criaturas inocentes da floresta, como esse troll com um penteado com raízes saudáveis e naturais. E esse Mano, você não... Fala sério, obrigado pra quem tá insistindo eu a reagir a falar sério também. Cara, que conteúdo divertido. roedor engenhoso que encontrou uma máquina de waffle no lugar mais inesperado. Não E sabe que eu encontrei uma vez? Eu tava xeretando o YouTube e eu vi que você não tava inscrito. Eu encontrei uma tristeza dentro do meu peito. Falei, ai meu Deus, você não tá inscrito. Ele assiste e não se inscreve. Mas aí eu vou encontrar a felicidade se você se inscrever. Não é pra adoçar o nosso dia? Curtiu, não há né? dúvida de que as ilustrações urbanas de Zin exigem que da muita hora, criatividade velho. e habilidade pra serem feitas. Mas às vezes basta mudar que é uma isso? pequena letra pra criar algo hilário. Olha Fart. só, à primeira vista pode parecer um anúncio mão. comum da Esse mais é uma mão. Tem gente que acha ele feio, mas ó, o Johnny Depp é style, né? Usa uns negócios alternativos, pá, umas tatuagens. Ah, e esse perfume é bom demais da conta, só. Eu casei com esse perfume, eu tenho dó de usar. Sauvage, recomendo. E por que ele pôs salva? Ah, entendi, ele trocou o V pelo S e meteu uma linguiçona aqui. fragrância do Johnny Depp, mas prestando atenção dá pra ver que uma mente brilhante Sausage. trocou o V por um S, transformando o nome do perfume em salsicha. E falando em comida, eu que tô com fome ou essas barreiras de cimento parecem uma barra gigante de Toblerone. Desculpa, eu nunca comi um Toblerone na minha vida. É bom? Não sei por que nunca comi um Toblerone. Não precisa esfregar seus olhos. Afinal, esse é o trabalho do artista sueco Johan Karlgren. Carinha de skatista Não do precisa Tony esfregar Hawk, seus né, olhos. mano? Afinal, esse Parece que eu já joguei com ele no PS... Parece que eu já joguei com ele no PS2. Já vi ele dando uns kickflip por aí em algumas praças, mano. Tô estereotipando o cara? Tô. é o trabalho do artista sueco Johan Karlgren. Esse cara criativo primeiro pintou as barreiras de cimento de marrom, deixando uma restante que ele pintou de amarelo. Depois de terminar de usar o pincel, Karlgren cobriu parte da barreira amarela Olha, o que é isso que ele fez umas cracas aqui? É que isso faz parte do Toblerone? com papel alumínio para aumentar o realismo. Para as letras T e O, Karlgren as criou colando pequenas contas de plástico, Nossa fazendo essa exibição senhora, ousada se destacar velho. ainda mais. Jamais pensei que uma barreira de cimento ia me abrir o apetite, mas Karlgren não é especialista O que tem de chocolate aqui que eu já conheço? Só M&M's. Payday. Tá, não. Não vai fazer piada com flatos, né? Não vou fazer. Agora esse aqui, ó. Musketeer. O chocolate dos Três Mosqueteiros. Almond Joy. Almond Joy é de amêndoas. E tem uma música de uma banda muito boa chamada Kill Switch Engage. Que ele fica... Almond Joy. Que tá parafraseando uma música dele falando Almond Joy. Escute Kill Switch Engage.
banda muito boa. Fez até a música do Fred vs Jason. Muito boa mesmo, que o Sid Gage foi até no show. Apenas em doce. Skittles é uma delícia. Tinha Reese's lá, mano. Você tem que comer Reese's também. Aparência de cogumelo, a Homers escondidos. Ele frequentemente utiliza que essas medo pontas desse de Homer. plástico para criar efeitos pixelados chamativos, transformando coisas simples em algo maravilhoso. Qualquer cinéfilo assistindo vai adorar essa referência à Matrix. A pergunta é, o que esses obstáculos estão fazendo no meio da calçada? Sim. E agora vamos falar do cara mais temido. The Good, The Bad, The Ugly. Nível de Hollywood. Chuck Norris, veterano da Força Aérea dos Estados Unidos e Sim. artista marcial detentor de título. A Detentor dos maiores recordes de como fazer um monte de coisa. Ele e o... Ah, mano... Como que é o nome do cara que faz tudo com clips? Ah, esqueci, mano. Ô, Leilivan, coloca aí pra nós aí o nome. Por que você... Gente, você fala, nossa, por que você fica falando do Leilivan? Porque o cara é inteligentíssimo, mano. Ele é inteligentíssimo. Eu adoro conversar com ele. Cara, o momento cultura, às vezes, poderia ser... trazer ele aqui no canal pra ele fazer. Bruno, o momento cultura é esse. O cara é brabo. Brabo mesmo. A personalidade durona de Chuck Norris claramente influenciou quem descobriu esse banco quebrado e resolveu escrever Chuck Norris sentou aqui. E ainda falando sobre cinema, uma pessoa por aí não conseguia deixar de ver o personagem favorito de A Era do Gelo toda vez que ia lavar as mãos na pia. Você consegue identificar? Os dois registros em formato de olho, assim como aquele bico alongado em formato de nariz, deixam essa torneira assustadoramente parecida com o estilo Scrat. Olha só, e na Bélgica... Sim, não precisa ir longe, né? Se você tem uma imaginação tão idiota quanto a minha, você vai ver isso também. Ou coisas piores. Frente de alguns trens da classe SNCB vem nas cores amarelo e azul. Minion. Isso levou um vândalo a dar uma borrifada com spray em um trem específico e transformar o vagão em um verdadeiro Minion. O comprador de supermercado britânico perspicaz encontrou manteiga de cabra enquanto fazia suas compras. Mas quem que vai no... Ah, mano, quem que... Quem que vai no mercado com o sobretudo do Espertor Bugiganga, cabelo arrumadinho assim, essa blusa que parece de padre, é Rainley, o nome, né? Rainley. Quem que vai assim e fica vendo a lista do celular? Hoje em dia, quem faz mercado com lista? Quem faz mercado hoje em dia? Compras da semana e decidiu colar essa mensagem na caixa. E se você não lembra da música dos Caça-Fantasmas... Who you gonna call? Goat's Butter! Muito bom! Mas eu te explico. Who you gonna call? Goat's Butter! Agora, quem foi o responsável por esse crime? Será que... Who you gonna call? Foi o nosso amigo aqui embaixo, o abacaxi inocente. Mas fala sério, olha o comprometimento do cara com a brincadeira. Será que ele tava carregando uma etiquetadora? É um vândalo muito organizado. E por falar em caça-fantasmas, olha essa placa vandalizada em Barcelona. Fabuloso. Louco, e essa placa de pare, inspirada no Freddie Mercury e no Queen, que até faz uma referência à música Don't Stop Me Now. Se você é daquelas pessoas que tem o pé pesado, respeitar o limite de velocidade pode ser algo difícil. Mas os motoristas que passavam por essa placa tiveram que descobrir o limite sozinhos. É mancada. Quem tem hiperfoco vai ver essa placa, vai passar a viagem inteira tentando fazer esse cálculo. Aí a pessoa vai procurar no Google ou no chat GPT e vai bater o carro. Graças a um vândalo vilão que cobriu a placa de limite de velocidade com essa equação matemática bem complexa. Imagina a preocupação de dirigir nessa rodovia. Primeiro você resolve o parênteses para poder tirar essa equação de dentro. Você tem que dividir 360 por 4. É 90. 90 X... não, agora eu vou ter que fazer esse rolê aí, peraí. Resolve aqui, 360 dividido por 4 é 90. Beleza. Aí sai do parênteses. Do X igual... Aqui eu vou resolver, pera. Tá apressado por quê? Vou continuar o vídeo, pera. X sobre 90... X é igual a 90 sobre 2. X é igual a 45. Who's gonna call? Medusa!
tentando desesperadamente descobrir o limite de velocidade. E se você ainda tá tentando entender, 360 divididos por 4 é igual a 90. Então, se 2x é 90, então x é 45. Será que eu tenho que largar minha carreira de youtuber e começar a dar aula de matemática? Por falar em ruas, as faixas de pedestres são essenciais para que as pessoas atravessem com segurança. E considerando que tanto pedestres quanto motoristas precisam vê-las, essas linhas pintadas precisam se destacar do asfalto. Porém, alguns artistas de rua se esforçam para tornar essas travessias ainda mais chamativas. De linhas apaixonadas a essas aqui destruídas pelo Astro Boy, há uma infinidade de faixas repaginadas por aí. Em Linz, na Austrália, um artista incrível criou essa ilusão de ótica 3D, que faz com que os pedestres pareçam estar praticamente flutuando na rua. Embora isso possa acelerar a frequência cardíaca de qualquer pessoa com medo de altura, essa travessia pitoresca em forma de lago de carpas certamente vai acalmar qualquer pessoa que passe por ela. Só toma cuidado para não se molhar. E aqui temos o arqui-inimigo de todos os vândalos engraçados do mundo, os temidos removedores de grafite. Mas a pessoa que ofereceu esse trabalho de remover grafite não vai receber ligações, já que o seu anúncio foi ironicamente pichado. Falando de artes engraçadas de rua, esse entusiasta do esporte... Não vai falar dos gêmeos, não? Dos brasileiros aqui, dos caras aqui, eles moravam aqui do lado de casa. Claramente não gostou muito da placa de proibido jogar bola. Eu adorei a presença de espírito dessa pessoa. Mas um corretor de imóveis por aí tava um passo à frente do jogo. Esse corretor de imóveis de Coldwell Banker West decidiu vandalizar o seu próprio painel. Isso aqui sabe quem foi que fez? Nossa, sabe quem foi que fez? Desculpa que eu tô empolgado, gente. Sabe quem foi que fez isso aqui? Aí os meus amigos vão saber o quão nerdola nós somos. Isso aqui faz parte da minha infância. Foi a Jigglypuff, mano. A Jigglypuff fez isso aqui, ó. Ela fazia isso em todo mundo que dormia quando ela ficava... Jigglypuff, Jigglypuff. E eu vou fazer série de Pokémon no canal de games. Se inscreve aqui no canal de games que tá aqui embaixo. De anúncios, antes que qualquer outro artista de rua sorrateiro pudesse colocar as mãos nele. Outro corretor de imóveis, Alan Stilwell, foi bem além. Depois de descobrir que o seu rosto em uma de suas placas havia sido vandalizado com caneta permanente, era de se esperar que ele ficasse bem irritado. Mas em vez disso, ele usou isso como inspiração pro seu novo visual. Eu certamente compraria um imóvel com esse cara. Falando em placas, um brincalhão passou por esse quadro de avisos e decidiu dar uma reordenada nas letras. Alguma ideia do que ele escreveu? Que tal ele nos pegou, nós dissemos brilho? Não, vá gritar, nós salvamos o tronco. Também não funciona. Em vez disso, a pessoa optou por uma mudança simples e brilhante. Em vez de God Loves You, que significa Deus te ama, ele trocou poucas letras e escreveu Dogs Love You, ou seja, cachorros te amam. E seguindo com placas religiosas, algum vândalo por aí deu uma repaginada significativa nesse outdoor horrível, que dizia Jesus ou Inferno, passando a escrever Jesus ou Hello Kitty. Que, aliás, é uma decisão bem difícil. Na vida, as pequenas coisas podem realmente fazer diferença. Quer ver? Olha o que um estudante da Universidade de Reading, na Inglaterra, conseguiu fazer com um pedacinho de fita. Tava escrito Laboratório Allen, e agora aparece Laboratório Alien. Eles devem fazer descobertas de outro mundo lá dentro. Imagina isso. Você tá pegando um voo pra Sydney, na Austrália. Tudo tá indo perfeitamente conforme o planejado enquanto você desce pra pista do aeroporto. De repente, você tem aquele mini infarto. Do lado de fora da janela, você vê um aviso dizendo bem-vindo a Perth, escrito em cima de um telhado. E considerando que Perth fica a mais de 3.200 quilômetros de distância, lá do outro lado da Austrália, não seria um desvio fácil de se fazer. Uma brincadeirinha de leves. Mas apesar da placa, o avião realmente pousou em Sydney. Mas então, eu queria muito visitar isso aqui. Eu não faço ideia do que seja isso de Sydney. Não faço ideia, alguma coisa de esporte, não é? O que tá pegando aqui, na verdade, é só uma brincadeira de Brad Hisman, que gastou próximo a $3.000 pintando o telhado do seu prédio comercial, que fica no subúrbio de Sydenham, em Sydney. Prédio comercial dele. Se esse prédio é dele, $3.000 pra ele não é nada. Bem embaixo da rota dos aviões. Por mais cara que fosse a brincadeira, ele falou que valeu cada centavo. Se você acha que a placa de Bem-vindo a Perth parece familiar, é porque isso já foi feito antes. Em 1978, o fotógrafo Mark Rubin estava almoçando no terraço do seu prédio com a sua assistente, quando eles notaram todos os aviões voando baixo. Foi aí que ela disse que seria uma boa ideia fazer uma placa dando boas-vindas aos passageiros à cidade de Milwaukee, onde eles estavam chegando.
que é o Mas do... Gubin outra teve uma coisa? ideia ainda melhor. Ele decidiu pintar Bem-vindo a Cleveland no telhado, como uma forma de enganar os passageiros de avião que passavam, fazendo-os pensar que eles tinham pousado a mais de 480 quilômetros a leste do seu destino. A placa ganhou tanta atenção que os comissários de bordo tinham que anunciar... Por que o comissário de bordo tem um walkie-talkie que abre garrafa de cerveja? Tá bom, eu sei que ele fica pendurado, mas não parece um abridor de garrafa? que ela estava incorreta, na tentativa de acalmar os passageiros. Surpreendentemente, mesmo hoje, mais de 40 anos depois da primeira pintura, a mensagem de Bem-vindo a Cleveland ainda pode ser encontrada no antigo prédio de Gubin. E acho que isso faz dele um dos vândalos mais perversos do mundo. E voltamos ao vandalismo de rua, com essa representação perturbadora do que acontece quando você pisa do lado errado de um poste de segurança. Pobre coitado, realmente é melhor não mexer com postes. Eu certamente não ia querer cruzar com esse sujeito furioso na calçada. Mas peraí, eu tenho certeza que eu já vi esse cara antes. Será que a reencarnação realmente existe? E seguindo com mais artes de rua, alguém encontrou a oportunidade perfeita para criar esse espetáculo cômico. Depois de descobrir garrafas de cerveja descartadas perto dessa... É tão engraçado, por que ele não deu um exemplo do Brasil ainda, né, mano? Essas duas caixas de energia. Parece que o cara da direita se divertiu bastante ontem à noite. Mas essa caixa de energia embriagada não é a única que tá causando estragos nas ruas. Esse ladrão tá levando os fios dessa outra caixa. Essa aqui é normal aqui no Brasil. Aliás, que nome difícil. Aqui no Brasil tem uns caras que querem roubar a torre de energia. Uma vez na vila onde eu morava, lá onde minha mãe ainda mora, acabou a força, Desculpa, o cara devia estar com entorpecente na cabeça pra ter essa ideia maravilhosa. O cara pensou, acabou a força. Preciso de dinheiro, eu vou roubar cobre. Fio de cobre. Eu vou subir na torre. O que você acha que aconteceu com o cara? É considerado um dos maiores escritores da Noruega, tendo inclusive ganho o Prêmio Nobel de Literatura em 1903. Mas hoje em dia ele é mais conhecido pelas suas manobras maneiras no skate. Por quê? Bom, porque tem um skate perfeitamente posicionado sob o pé direito da sua estátua, fazendo ele parecer tipo um Tony Hawk da sua época. Mas a estátua dele não é a única a ter acumulado um acessório ao longo dos anos. Olha só essa incrível adição colocada no dedo de Shinji, poeta chinês do século XII, general militar e aparentemente um grande fã de ioiô. Claro que na China alguém foi realmente preso, né? Acho que dá pra dizer que a vida de Shinji foi cheia de altos e baixos. Quando somos crianças, sempre nos dizem pra olhar por onde andamos, pra não acabar caindo de cabeça em uma tampa de bueiro ou batendo em um poste. Mas por mais conveniente que pareça, se você tivesse sempre olhando pra frente, não ia conseguir avistar essa mini maravilha. Isso mesmo, alguém percebeu essa pequena floresta tropical, surgindo em uma fresta na calçada. Será que também tem onças, orangotangos e sucuris pequenininhos por lá? Por mais legal que seja essa pequena paisagem, eu acho que não deve ser muito legal para os ciclistas. Embora essa pequena floresta tropical possa escapar da atenção de quem passa, o mesmo não pode ser dito desse ato de vandalismo que chama a atenção de qualquer pessoa. De acordo com a usuária do X, Jenny Pentland, uma alma esperta vandalizou a caixa d'água da vizinha, pintando nela olhos, focinho e um rabo enrolado. Aí eu não preciso de muita coisa, a minha mente, eu sou um cara criativo. Criatividade é o meu forte. Eu acho, né? Eu vi um porco. Aqui, ó. Eu vi esse porcão. Na hora que eu bati o olho, eu vi esse porco. Transformando-a em um porco gigante. E como se isso já não fosse bem engraçado, a vizinha foi lá e cobriu as feições de porco. Mas dias depois, um vândalo desconhecido voltou e produziu outra figura suína. Não sei pra que se dá o trabalho de pintar por cima, né? É a caixa d'água mais legal que eu já vi. Em um dia ensolarado, James Puchovski estava passeando tranquilamente pela praia de Portobello, em Edimburgo. Porque sempre que eu posso, eu ando na praia... Vou tacar uma pedrinha. Outra pedrinha, peraí. Vou tacar de novo a pedrinha. É isso aí. Escócia, quando de repente avistou algo estranho. Preso a um quebra-mar... Não, esse cara aí que ele colocou parece que ele tá vendo alguma mulher. É um pervertido. E um apontador de lápis. Sim, um apontador de lápis. Com uma placa amarela acima dele que dizia: fornecido para sua conveniência pelo projeto público de apontamento de lápis de Portobello. Um apontador de lápis, na praia, tão útil quanto uma lanterna alimentada por energia solar. Curiosamente, os banhistas de Edimburgo não são os únicos a ficar perplexos com o tal do projeto de apontamento de lápis público de Portobello. Vários apontadores foram instalados por toda a cidade, desde placas
placas de parques até caixas de correio. Se o projeto de apontamento de lápis público de Porto Belo é uma grande brincadeira ou parte de um esforço para realmente manter os lápis afiados, jamais saberemos. Agora, o vandalismo realmente... Mas isso aí mata alguém, esse lápis aí, mano. Isso aí apontador não faz, não. É só aqueles apontador elétrico. Como que eu sei? Porque eu já tive um. Uma vez meu pai foi para os Estados Unidos e trouxe. Filho, olha que legal que eu trouxe para você. Eu fiquei imaginando o quê? Um brinquedo. Não, ele me trouxe um apontador elétrico. No final eu achei super divertido. Por quê? Porque eu acabava com os lápis. Eu ficava... Não tinha mais lápis. A gente tá bem afiado. E isso é tudo por hoje. Mas antes de ir, qual desses atos de vandalismo hilários você achou mais legal? Deixa aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir. O do cara da Marvel lá foi o melhor, mano. Foi o melhor. Muito obrigado a você aí que tá aqui até o final. Curtiu esse react, hypou o vídeo e me indicou o Fala Sério. Se você quer ver mais reacts como esse, eu vou ter um prazer imenso em trazer. Eu adoro esse tipo de conteúdo, traz um pouco de cultura também pra gente e é super divertido, tá? Tá vendo esses dois vídeos aqui do lado, mano? Clica num deles e assiste, ó. Esse aqui é muito louco. É de baixo. De baixo é uma da hora de todos aqui, ó. Aí depois você assiste de cima e depois mais 4. Beleza? Eu sou o Bruno e não vai ficar pintando a rua dos outros não sem permissão, tá?